Recentemente, enquanto eu fazia algumas pesquisas para um vídeo aqui do canal, eu me deparei com esse vídeo. A única pergunta que eu me consegui fazer depois de ver esse vídeo foi: que som é esse, cara? Realmente é muito perturbador ouvir algo que você não consegue ver e no escuro da noite. É um sentimento que me lembra das vezes que eu ia no sítio da minha avó e ficava olhando para aquele escuro e não conseguia ver nada. É uma sensação bem parecida. Esse vídeo me deu uma excelente ideia. Hoje a gente vai explorar um pouco mais da floresta. Tanto os perigos do dia como os perigos da noite. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso, mas o dia, assim como a noite na floresta, é tão perigoso quanto. Animais de grande porte, também algumas armadilhas colocadas por caçadores, podem fazer com que você se acidente feio. E é muito sério isso, você pode tomar um tiro se não tomar cuidado. Não bastando só isso, caso você tente se aventurar em uma floresta sozinho, você também pode se deparar com a solidão, que diferente de uma cidade grande, você não vai ter aquele som ambiente de carros ou construções, nada do tipo. Tá, até agora talvez eu não tenha convencido vocês, afinal, animais, solidão é algo que se espera de se encontrar numa floresta. Bom, pelo menos eu imagino que vocês já tenham esperado isso. Tá, mas eu acho que não tá tão interessante ainda. Vamos partir para uma parte mais mística da coisa. Assim como vemos no início do vídeo, existem coisas que não são possíveis de serem explicadas somente com fatores humanos. Nesses momentos, nascem lendas. As lendas do folclore brasileiro tornam esse ambiente ainda mais estranho. Elas acabam passando de geração em geração, e às vezes são contadas para assustar e outras também para conscientizar. Eu tenho certeza que você conhece uma delas. Eu, por exemplo, já escutei muitas. Algumas lendas fazem parte do período diurno, ou seja, do dia, e elas são um pouco mais do bem, vamos dizer assim. Uma das principais lendas do período diurno é a Yara. É muito famosa, ela também é conhecida como Mãe da Água. Yara é uma espécie de sereia, eu tenho certeza que você já deve ter visto ela, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. É interessante pensar como a gente conseguiu criar até mesmo uma sereia para o folclore brasileiro. Assim como a Yara, existem também outras lendas que ficam mais responsáveis pelo dia. O Irapuru é uma espécie de pássaro mágico, associado a boas energias e sorte. O mesmo também é considerado um guardião da floresta. É claro que todos esses detalhes fazem o dia na floresta um lugar menos perigoso. Porém, conforme o tempo passa, você terá que se preparar para um período mais perigoso e assustador. Bom, se você ficou até aqui, deve ter reparado que o dia passou. E então, chegamos na noite. O momento onde tudo se torna ainda pior. Alguns jogos retratam isso muito bem. Bruxa de Blair, The Forest e até mesmo Minecraft. Vai dizer que você nunca levou um susto, um jumpscare no meio de uma floresta de noite com algum mob escondido. Nossa. Tá, mas você deve estar pensando, isso são jogos. Eles podem até causar medo, mas não são situações reais. Certo? Então veja esse vídeo. A criança apagar a luz do quarto, ela vai ficar com medo. Mas tu via vulto, tu via uma movimentação que te dava medo, o que que era? Não via nada.
Era muito escuro, você só ouvia os sons. E aí sim, os sons fazem diferença. Porque tu ouvir o som no claro é uma coisa. Esse piloto caiu na floresta amazônica em 2022 e dá pra ver que o relato dele é bem sério. Ele disse que um dos piores períodos pra ele daquela floresta foi à noite. Afinal, ele não conseguia ver um palmo à sua frente. O mais interessante do relato dele é sobre os sons. Afinal, aquela escuridão em conjunto com os sons torna aquele lugar extremamente assustador. Algo importante a se destacar é que a noite acaba aguardando alguns predadores. Pequenos animais peçonhentos, onças e até mesmo algumas aves. Se você estiver passando pela sua primeira experiência em uma floresta, vai entender que a noite é o pior momento. E tudo isso em conjunto acaba fazendo as lendas noturnas nascerem. Afinal, o que nós não podemos ver acabamos explicando de outra maneira. Certo. Então, assim como o dia, vamos falar de algumas lendas que fazem parte do período noturno da mata. Mapinguari, uma das lendas mais assustadoras da Amazônia, é descrito como uma criatura gigante e bem peluda. O mesmo possui um cheiro horrível, garras afiadas e um único olho no meio da testa. Também possui uma enorme boca no meio da barriga e é conhecido por atacar caçadores e destruir plantações. Matinta Pereira é uma bruxa que se transforma em um pássaro agorento. Também é dito na lenda que a mesma costuma aparecer perto de vilarejos. Caraca. E caso você ouça o seu assovio, deve lhe oferecer tabaco para que a mesma vá embora. Essa lenda da lista de hoje é provavelmente a mais assustadora. A mesma possui diversos vídeos na internet, incluindo o primeiro que eu mostrei hoje. E cara, realmente todas essas lendas acabam deixando tudo ainda mais pesado, principalmente no período da noite. Porém, é inegável que por mais que essas lendas sejam aterrorizadoras, é importante destacar que a causa dos maiores perigos de uma mata ainda são os próprios seres humanos. Realmente, as florestas são um cenário desafiador até mesmo para os mais experientes. Talvez esse medo que temos seja apenas o reflexo de uma lembrança ancestral. Porém, ele está aqui, esse tempo todo guardado, esperando o momento certo de reaparecer. Então, na sua próxima visita, tenha muito cuidado. Afinal, por mais que você não acredite em todos esses relatos, é importante sempre respeitar a floresta. Fica aqui a dica de hoje. E se você já teve algum relato parecido, deixe nos comentários.